powered by Riverside FM. Bom dia, boa tarde e boa noite, malta porreira de Coimbra e também de Ceira, já agora. Está tudo caliente, está tudo a sobreviver ao calor abrasador que nos está a afetar. O meu nome é Ricardo Santos e estou aqui acompanhado por Gustavo Abrantes. Bom dia, Ricardo, e boa tarde e boa noite aos nossos caríssimos ouvintes, conforme nos ouçam e à hora que nos ouçam. E bem-vindos aqui ao 6º episódio do Make Sellers Great Again, o vosso magazine informativo da semana. Falaste em caliente e do calor desta canícula que tem atravessado esta semana. E, nesse sentido, eu vou trazer aqui um tema que tem exatamente a ver com esse calor e com a forma que o podemos combater. Todos nós conhecemos a velha da cerveja e dos finos que nos ajudam a refrescar nestes tempos quentes e, para acompanhar, habitualmente temos alguns aperitivos que nos ajudam nesse sentido. Aquele que eu trago aqui hoje é um que está longe de ser consentâneo. Não é um aperitivo que se use muito aqui na cidade, está mais presente aqui nos cafés, mas não falo da empalhada, não falo dos termosos, não falo dos amendoins, falo sim dos caracóis. Tem tido cada vez mais fãs e é esse o prato que eu trago hoje, de forma a tentarmos aqui dissecar onde se comem os melhores caracóis na cidade. Tu sabes que a empalhada é quase um prato ou um petisco preguiçoso. Isto porquê? Porque tu podes comer empalhada o ano todo, a verdade é essa. Agora, os caracóis, só comes isto no verão. Os coitados dos caracóis vêm de Marrocos. Eu estive a informar, então, eles são importados de Marrocos, em plena época balnear. E outra curiosidade interessante é que os caracóis pertencem à categoria das lesmas, ou seja, caso não E saibas, pronto. passo dessa informação, meu caro. Já estragaste tudo, não é? Quer dizer, estávamos aqui numa tentativa de agradar ao público eh, que gosta deste petisco e agora dizendo que é da família das lesmas fica um bocado mais difícil. Eu vou tentar então nomear aqui alguns sítios onde se podem comer os caracóis na cidade de Coimbra, aqueles que eu conheço, outros que me foram dados como dicas preciosas sobre este petisco. Eu começava por um que eu penso, e por isso é que quero começar por ele, que já não tem este afamado petisco, mas queria depois que os nossos ouvintes nos elucidassem acerca disso, que era o Parque Campismo. Eu frequentava muito ali a esplanada do Parque Campismo, e tinha uns caracóis soberbos, excelentes. Eles faziam assim umas tachadas bem grandes e, portanto, estavam prontos a sair a toda a hora. É como aquela piadinha do pão quente, que é qual é a coisa que quanto mais quente, mais fresca é. São os caracóis e o pão. Opa, E ficas com esta. depois Co- desta, mataste-me, Como tu mataste-me dizes, completamente. como tu costumas dizer, esta foi de graça. Esta foi de graça. Mas olha, tu tocaste aí num pormenor bastante interessante que é, eu acho que os caracóis, para serem bons, têm de ser feitos naquele panelão enorme, tipo à avó, estás a ver? Assim, um tachalhão mesmo Era grande. como estes eram feitos, mas Tem de ser, eu acho que é obrigatório. eu entretanto, continuei a frequentar o Parque Campismo e recordo-me que ainda há um ano ou dois era raro às vezes que eles tinham, portanto via-se que já não havia aquele condão de ter regularmente o prato feito com aquele tachão e sempre pronto a servir. E portanto alguma coisa se passou e portanto quero crer que atualmente não haverá. Depois, ainda no sentido também aqui desta coisa do verão, nos aproximamos deste tempo caliente, como bem disseste há bocado, saímos aqui do parque campismo, da piscina, mas vamos para, também para a água, e neste caso para a praia fluvial do Zou, onde realmente se comem uns caracóis excelentes, e depois, claro, tendo aquele pano de fundo por trás, com a água, com a praia fluvial, com a festa que normalmente traz toda esta paisagem idílica, é realmente dos locais mais aprazíveis e com melhores caracóis, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento. Depois, queria dar aqui duas outras opções
que me foram transmitidas. Eu estas não as conheço diretamente. Uma delas, a Casa Costa, que me dizem que se come lá uns divinais caracóis. Eu conhecia e conheço a Casa Costa como comida tradicional portuguesa, e tudo bem, os caracóis já entram um bocado na ementa mais a sul, mais lisboeta, mas ainda assim fica um bocado fora do cardápio habitual da Casa Costa, mas dizem-me que lá se comem uns divinais caracóis, portanto tenho que acreditar, também nos poderão elucidar. Outra opção que me deram também é o Tetris, ali no bairro Nortão de Matos, onde, além da sangria que tanto falam e da tosta mista, que dizem que é uma grande tosta, falam também dos caracóis do Tetris. Mais uma vez, não sei como comprovar, porque nunca lá me desloquei para os degustar. Fica aqui a opção, e por que não até nos deslocarmos lá um dia destes, para tirarmos a limpo esta iguaria no Tetris. Parece uma ideia fantástica. Acho que podíamos fazer isso aqui para dar início à época balnear. Eu queria só dar aqui uma nota, que tu mencionaste a Casa Costa. Eu conheço a Casa Costa e estava aqui a pensar, mais uma daquelas que é de graça, aquelas sugestões meio parvas que eu às vezes dou, é porque é que a Casa Costa não se chama Casa Nostra, visto que aquilo é mesmo ao lado da prisão e que ele deve estar assim com um ambiente um bocado de gangster. Acho que podiam pensar em mudar o nome. Fica aqui só mais uma sugestão daquelas Mas meio aí parvas. teria que servir pizzas, não é? E era uma pizzaria e deixava de ser Pois. uma casa de comida tradicional portuguesa. Mas pronto, fica a tua sugestão. Seria pizza de caracóis, quem sabe? Exato, quiçá no futuro. Continuando aqui o nosso périplo, só aqui para rematar, na mesma rua do Tetris, também no bairro, aquele que eu melhor conheço como uns excelentes caracóis é o Esquininha. Aliás, o Esquininha, que faz esquina e dei o nome, nessa mesma rua. Quem diria? Quem diria, não é? Tem vários petiscos, ou seja, à partida é um café que não se diria que teria esta propensão para belos petiscos, mas é exatamente o oposto. Tem umas asas de frango espetaculares e tem uns caracóis absolutamente estrondosos, e eu desafio qualquer um a lá ir, porque para mim esses sim são os melhores da cidade, é no Esquininha, e que também tem um ótimo fino a acompanhar, portanto aqui um duo dinâmico para fazer frente aos dias quentes que se avizinham neste verão. As tuas recomendações basicamente é de caracóis simples, certo? É tudo assim, O que é que queres confecção de dizer com caracóis mais simples? normais. Não querendo minimizar, claro, mas como sabes, eu fui fazer a minha pesquisa, a minha veia nerd mais uma vez veio aqui ao de cima, e então descobri que há um festival dos caracóis, do Caracol Saloio, em Lisboa, atenção, onde, e já vais perceber o porquê de eu dizer caracóis simples, onde tu podes encontrar vários pratos, nomeadamente caracoleta à brás, camarão ao alho com caracol, favas com caracoleta e chouriço e muito mais. Ou seja, isto é só aqui uma pequena... Mas isso, desculpa interromper-te, só tens que propor à União de Freguesias, que faz as feiras gastronómicas aqui em Coimbra, e que temos tido tantas, das francesinhas, da sardinha, de tudo e mais alguma coisa, porque não propores também, então, uma feira dos caracóis, que tenho a certeza que a União de Freguesias pega já nessa tua proposta, e vais ter ali no Parque da Cidade, no Parque Verde, uma feira de caracóis. Sim, é um ponto a explorar. Olha, eu estaria presente, com certeza. Ainda como prato, estás a falar destes pratos mais sofisticados, lembrei-me também que o Palco, o restaurante O Palco, ali na Avenida Afonso Henriques, também serve assim um prato todo sofisticado de caracóis, faz assim uma caminha, como se diz agora, não é? Com caracóis laminados ou cortados assim aos pedacinhos, e coloca-os sobre um prato e faz assim um prato mais glamouroso, chamemos-lhe assim, com caracóis. Fez-me lembrar agora um bocado com essa explicação que deste. Sim, já estávamos a demorar um bocado de tempo a puxar a temática e comida aqui para o podcast. Eu já estava a ficar admirado. Mas pronto, nem tudo é comida nesta vida, temos de seguir em frente, meu caro. Exatamente. E o segundo tema é nada mais, nada menos que
o basquetebol feminino dos Olivais. Então, eu tive conhecimento que havia aqui uma equipa de basquetebol feminino nos Olivais que em tempos já teve bastante sucesso. Até alguns tipo, mitos urbanos acerca desta equipa que já E esteve bastante recente, certo? Sim, sim, já esteve na Liga dos Campeões e tudo. Ou seja, eu tive mais uma vez aqui a pesquisar isto. É mesmo um programa aqui muito à base da pesquisa. E tive então aqui informação que era normal há uns anos atrás haver estudantes estrangeiras hum, a residir em Coimbra e a jogar então pelo Clube dos Olivais. Ou seja, primeiro ponto, então temos aqui nas Highlands de Coimbra estudantes estrangeiras assim a passear aí pela rua e a jogar esta bela modalidade e não há mais publicidade sobre isso, até é estranho. Depois, nas minhas pesquisas, estive aqui a ver um pouco da história, quando é que foi criado, e cheguei aqui à informação que o primeiro campeonato que houve, ou o primeiro torneio que houve de basquete interregional em Portugal, foi no ano de 1922, para vermos, já foi há mais de 100 anos, envolveu Lisboa, Porto e Coimbra, e adivinha lá quem é que ganhou? Pois é, Coimbra ganhou. Claro, não havia outra hipótese, tinha que ser Coimbra. Não havia mesmo outra hipótese. Dei também uma olhadela aqui no Palmarés, ganharam 3 campeonatos nacionais, 3 taças nacionais e também uma super taça, penso eu, o que é bastante, bastante bom. Desculpa só aqui interromper-te, eu penso que supertaças terão sido também 3. Também 3? Ok, Também a 3, repor a também verdade 3. desportiva, muito bem, acho Exatamente, que faz todo exatamente. o sentido. Então, E já agora, já que te estou a interromper, continuo. Tinhas há bocado falar de mito ou não mito em relação às Ligas dos Campeões que teriam participado. É que eu, para mim, isso é uma absoluta verdade. Os jogos da Champions, chamemos-lhe assim, tanto nos Olivais como no AF, do basquete feminino sénior dos Olivais. Isso é um dado adquirido. deixa-me que te diga que eu julgo que isto é mais um efeito Mandela aqui que está a assombrar Coimbra. Então, isto estive a pesquisar e fazendo aqui o paralelismo com o futebol, que se calhar é a maneira mais fácil de chegarmos lá, esteve nas competições europeias, sim, mas não esteve naquilo que se chama a Champions League. Esteve então como se fosse a Taça UEFA, ou seja, a segunda divisão, e teve lá assim 2 ou 3 vezes. Ou seja, é verdade que sim. Estás a destruir um sonho neste momento. Sim, eu peço desculpa estar aqui a Não só o quebrar. meu, mas de milhares de ouvintes que nos escutam neste momento. Sim, eu sei, e com isto vamos baixar os números com certeza, mas acima de tudo é pela verdade desportiva, tem de ser assim. E falando em verdade desportiva e falando principalmente em perder ouvintes, eu tenho que puxar aqui mais uma dica interessante, que é, eu queria te perguntar, eu sei que há um clube de basquete também na Baixa e É o penso que há Sport. alguma rivalidade, certo? O Sport, é o clube da Baixa, tem rivalidade com os Olivais. Aliás, os Olivais são conhecidos na cidade já há muito tempo, não só o basquete, mas os habitantes dos Olivais em geral, como os judeus. É essa a denominação que se dava, e eu estou a falar já de há 100 anos, e assim ficou e perpetuou-se um bocado também por causa do basquete. E sim, essa rivalidade era extremamente conhecida entre o Sport e os Olivais no basquete, exatamente. Ok, então se tu dizes que isso é uma rivalidade, o que é que se pode dizer então para o ginásio figueirense? Mas isso estamos a falar de outro campeonato, parece-me. Claramente outro campeonato que está muitos pontos à frente, pelo que eu percebi, e tem nada mais, nada menos que, ou teve nada mais, nada menos que a Tisha Penicheiro, que também nas minhas pesquisas eu fui descobrir que ela em 2021 foi considerada, ou foi reconhecida como uma das melhores 25 jogadoras de sempre da Liga de Basquete Feminina dos Norte-americana. Estados Unidos. Para termos noção, é um desporto que nos Estados Unidos tem uma dimensão mesmo muito grande e acho que é um reconhecimento mesmo brutal. E aqui acho que os Olivais não vão mesmo conseguir Não. fazer frente a isso. Queres aproveitar este tema para fazer aqui a passagem para o facto da equipa estar neste momento na segunda divisão, ou seja, já que estávamos aqui a chincalhar, íamos continuar aqui. E corrijo-me se eu estiver enganado, tem um bocado a ver ali com a altura da pandemia, não? Houve ali um abalo na estrutura, digamos. O que é que se passou? Eles foram campeões, penso que foi em 2018, 2019 e depois de Ok. novo 2019, 2020, ou seja, já iam lançadíssimos para o Tri.
sem fazer aqui paralelismos com uma equipa de futebol de Lisboa, e deu-se o Covid. E o que é que acontece? Muitas das jogadoras eram estudantes, possivelmente tiveram de voltar então Estrangeiras, para... não é? Exato, tiveram de voltar para as suas casas e a equipa ficou bastante abalada com isso. Ou seja, o que aconteceu? Deixou de lutar na primeira divisão e acabou por ir para a segunda, onde está neste momento. Mas nem tudo é mau. Isto quer dizer o quê? Que neste momento estão na segunda divisão, mas estão a ter uma performance bastante boa. Acho que estão com 9 vitórias em 9 jogos, algo assim. Ou seja, a subida à primeira divisão acaba por ser algo que inevitavelmente vai acontecer. Pegando em mensagens positivas, eu acho que não há nada mais positivo nesta rúbrica do que mesmo A o magia momento da a acontecer. semana. Temos uma diferença semântica para uma mesma palavra e o seu uso na cidade e o seu uso fora da cidade, neste caso aqui com o nosso estrangeirado sulista, em relação a quando nas aulas, na escola, no liceu, há um professor que falta, há uma aula que não é dada e que nome se dá a esse evento. Todos nós o temos aqui na cidade como sendo um feriado, e agora vais-me tu dizer que feriado para ti não significa isto, certo? Certo, então, em primeiro lugar, eu estou sempre a aprender contigo, ou seja, há sempre aqui termos que eu vou aprendendo e vice-versa, também já te ensinei aqui Claro, exato. algumas coisas. E do meu ponto de vista e do que eu aprendi nesta curta vida, é que para mim é sempre furo, seja no princípio, seja a meio das aulas, seja no fim, ou seja, eu conheço o conceito de furo. Para mim, feriado é, por exemplo, é o 25 de Abril, é o 1º de Maio, é isso para mim é o conceito de feriado. Portanto, para Ou ti um seja, feriado é um feriado oficial, e seja sim, nacional, regional, municipal. correto, eu não associo feriado a aulas. A aulas Para mim é nunca só entraria. furo. Ok. Para nós, eu penso que falo por todos quando digo, feriado é amplamente usado, é o que se usa mais, e para nós, pelo menos, o furo na altura, não sei se mantém, e quando eu falo na altura, aqui há uns 20 anos, pelo menos, Que o velho. furo era o feriado que ficava no meio de aulas. Ou seja, eu tenho uma aula das 8 às 9 e tenho essa aula. Depois tenho um feriado das 9 às 10 e volto a ter aula das 10 às 11. Como esse feriado ficou no meio entre duas aulas, é um furo, que é diferente, porque não dá para gozar tanto um furo como se goza um feriado. Olha, desculpa, para mim era sempre espetacular. Não, pá, claro que é sempre espetacular, mas tem esta particularidade. E, portanto, o furo é o feriado que ficava entre aulas. Há aqui uma certa ciência por trás, não é esta bandalheira de chamar feriado a tudo e mais alguma coisa. Há aqui um pouco de ciência. Aliás, para ir buscar ciência, até te vou buscar ciência política, em que um Estado que tem um Estado dentro dele, como seja, por exemplo, Itália, que tem o Estado Vaticano dentro de Itália, e aliás tem também o Estado de San Marino, isso chama-se em Relações Internacionais e Ciência Política um Estado perfurado. Lá está, porque tem um furo ali no meio, que é o que acontece com esses feriados. Portanto, há aqui uma certa reivindicação científica quando se trata assim destes dois termos e a diferenciação que se faz, e não levar tudo pela rama e chamar feriado a tudo e mais alguma coisa. Sim, tu agora levantaste aqui um nível de cultura um pouco mais elevado, sim. É para ver. Deixa-me dizer que a ciência até pode ser complexa, mas a regra é muito simples. O professor chega depois do segundo toque, e é os 5 minutos, e não há aula. Isso para mim é universal. Essa é a regra. E, meu caro, tu és mesmo muito viajado, eu já percebi, mas eu pensei que tipo, a Figueira da Foz era o teu limite territorial. Ou seja, pensava que a tua
tua linha limite era ali na Figueira, mas estou a ver que Não, que estou enganado. eu estou bastante bem informado acerca de outras regiões também, e aliás, tanto estou tão bem informado que quero voltar agora, para seguirmos para o próximo tema, a uma região que acabámos de falar nela e que eu, com todo o gosto, retornarei a ela, que é a Santo António dos Olivais, se me permitires. Claro, meu caro, vamos lá. Orgulho de bairro, é muito importante. Vamos então falar de uma festa que decorre, já decorre desde maio e vai até meados do mês de junho. Falo do Espírito Santo, a festa do Espírito Santo em Santo António dos Olivais, uma festa que, das recordações que eu tenho, era um grande evento na altura para nós, estou a falar ali na adolescência, que era não só a proximidade para quem frequentava o Martim de Freitas ou o José Falcão, a proximidade geográfica, em que era só subir aos Olivais para ter acesso àquela feira, que na verdade era uma feira popular. Portanto, para nós era dos primeiros eventos onde nós íamos sozinhos, enquanto adolescentes, na primeira adolescência ainda. Certamente os nossos pais nos dariam algum dinheiro para nós gastarmos. E lembro de algumas tardes, nas tardes em que não havia aulas da parte de tarde, íamos em grupo até ao Espírito Santo para usufruir dos carrosséis, sendo sempre aquele da escolha absoluta mais divertida, aquela para onde nós íamos sempre, inevitavelmente, primeiro, os carrinhos de choque, que, se a memória não me falha, era mais ao fundo do recinto, e quando digo mais ao fundo, na direção onde é hoje mais ou menos a Minha Bela, ligeiramente mais para dentro, para ir no enfiamento do que era a feira na altura. E eu acho que esse espírito, e estamos aqui a falar de Espírito Santo, esse espírito se perdeu um bocado com aquele rasgar dos olivais, com as estradas, com o túnel, e com a decisão permanente, ou quase permanente, também já lá vamos falar disso daqui a nada, de manter a Feira do Espírito Santo naquele largo e naquelas imediações da Igreja de Santo António dos Olivais. Porquê? Eu acho que retira toda a mística de estarmos a entrar no recinto. Quer dizer, é difícil atualmente para uns miúdos com 10 anos, ou 11 anos, 9 anos, poderem circular ali à vontade. Os carrosséis estão separados por estradas, nas estradas perigosas, com curvas, são vias bastante concorridas, onde há muito movimento, portanto tem que estar sempre acompanhados pelos pais, temos sempre que estar a atravessar passadeiras. Pá, eu vou ser muito sincero, aquilo não tem jeito nenhum, é a minha opinião, e portanto perdeu-se por completo aquela mística que o Espírito Santo tinha. Claro que as pessoas vão na mesma, porque é uma feira muito popular. Os Olivais ainda são a maior freguesia de Coimbra, das maiores do país, albergam muita gente, ainda há muita gente a viver nos Olivais, e obviamente aquilo tem sucesso, nem que partam aquilo tudo ao meio, como fizeram. Então, eu ia dizer-te que tem piada que a Feira do Espírito Santo eu associo ao princípio do verão. Ou seja, para mim é como se fosse o chip mental que, ok, estamos a entrar no bom tempo, é o princípio dos santos, é jantaradas assim na rua, estar mais tempo na rua. Ou seja, tem piada que eu faço É sempre verdade. essa associação. E, E e tu eu, disseste aqui, dizes, desculpa dizer-te, mas é só para complementar, eu acho que essa memória que eu tenho dessa primeira adolescência é também um bocado isso, porque tenho memória de estar sempre sol, estar sempre bom tempo, e nós íamos todos alegres ao recinto do Espírito Santo, e se calhar também um bocado com essa vontade do início do verão. pois, iam vocês todos alegres gastar assim umas moedas, não era? Exato. E era esse o ponto que eu queria tocar, que é, então o ano passado, este ano não tive ainda a oportunidade de lá ir, mas o ano passado eu fui lá e eu fiquei um bocado chocado com os preços que são praticados para os miúdos andarem nos carrosséis, ou Que seja, são eu não muito tinha altos, é? noção, são completamente obscenos. Ou seja, os preços são mesmo bastante elevados. Eu sei que as coisas têm tendência a ficar mais caras, eu percebo isso bem, mas acho que aqui estamos a chegar a um ponto quase sem retorno, ou seja, fica aqui uma nota aqui de rodapé de desagrado, porque penso que
está mesmo bastante caro, é a minha nota. Pois, e para Que famílias que tenham, não é, 2, 3 filhos e que queiram, depois nunca querem dar só uma volta, querem dar várias voltas, claro, obviamente, o orçamento sai muito fora de uma simples ida a uma feira para comer um algodão doce. Eu aqui, só para fazer aqui uma ressalva, e aqui os preços vale o que vale, mas há aqui uma coisa ainda que se salva no meio deste Espírito Santo, epá, que são as farturas da Tânia. Eu acho que não podemos passar sem falar das farturas da Tânia, que para mim, não é que eu coma farturas do norte a sul do país e que as conheça todas, mas para mim são as melhores do país, são as farturas da Tânia. E, se não me engano, não quero estar aqui a dizer nada de errado, eu penso que 6 farturas, 7,5 € para algo que é massa, é água e farinha e açúcar. Pode ser caro, mas sendo as farturas da Tânia e dando aquele confortozinho que dão, por mim é mais que justificado e, portanto não podia passar sem ressalvar aqui esta iguaria do Espírito Santo. eu já tive a oportunidade de provar e são bastante boas, sim. Mais uma vez, voltamos aqui ao tema da comida, como não podia deixar de ser. Queria fazer aqui a última parte, que era aquilo que eu te queria dizer há pouco. Houve uma altura, que há uns anos, mas recente, estamos a falar de sensivelmente 3, 4, 5, 6 anos, se calhar, em que a feira foi movida para a Mendes Silva, para a Avenida Mendes Silva, junto ao Coimbra Shopping, aliás, mais junto aos bombeiros, para ter um espaço amplo. Já lá tinham sido organizadas outras feiras, mas foi bastante contestada. E foi bastante contestada, porque apesar da freguesia dos Olivais ser tão grande e abarcar tantas zonas diferentes da cidade, na verdade o coração dos Olivais, onde bate, é lá em cima, é onde está a igreja, onde está a junta de freguesia, e onde as pessoas se identificam como sendo os Olivais, é exatamente naquele topo. E portanto foi bastante contestada e a junta não teve senão a possibilidade de fazer retornar à base, e assim o fez, e é lá que se mantém desde então. Portanto, teve uma única saída falhada ali para a Zona Nova, chamemos-lhe assim, sem resultados. E agora continua lá em cima, completamente dispersa, mas vamos ver o futuro, o que é que nos reserva, se Vamos vai ver continuar assim. o que é que o futuro nos traz. Gostei muito desse teu mote. O coração bate lá em cima, nos Olivais, é isso É mesmo. E isso, é nós isso. estamos aqui mesmo a bater com o final de mais um programa. Eu penso que encerramos aqui mais um belo Make Cellas Great Again. Eu despeço-me aqui com um forte abraço e até à próxima. Um abraço a todos e até à próxima.